você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando tudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Aqui é tão legal, aqui é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Aqui é tão legal, aqui é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Pois é. Então, aqui a gente vai com essa alegria toda aí para a nossa aula de número 2, né? E eu vou colocar logo o meu violão lá, na estante dele, né? Para a gente já começar aí a ver os nossos conteúdos dessa nossa aula aí maravilhosa. Vai ser muito show de bola, muito legal. E é isso. Que a gente vai começar a partir de agora, né? Porque o que acontece? Nessa nossa aula, nós vamos ter arte no Renascimento, arte moderna, arte contemporânea, né? E aí nós vamos passear por esse movimento aí. Olha aqui o nosso mapa mental aqui, ó. Né? E aí, ó, a gente vai ver, na arte moderna, a gente vai ver o surrealismo, o futurismo, o dadaísmo, uma pincelada rápida aí, né? E aí tem o expressionismo também, né? Aí vem na arte contemporânea, vem no Renascimento, né? O Barroco, o Rococó, o Neoclássico, o Romantismo. E aí chegamos na arte do nosso tempo, a arte contemporânea, onde tem essas novas formas aí que vão se multiplicando cada vez mais, né? Vamos começar então com a atividade interativa, né? Vou colocar vocês aí para pensar. Olha só, para você, qual é a função da arte, né? Então você vai, durante a nossa aula, você vai adquirindo aí informações e vai nos dar uma resposta aí de acordo com o que você for adquirindo aí, né? De acordo com o que você for conseguindo aprender, entender a respeito da arte. Então, vamos começar aqui logo com a respeito das funções da arte. Tem uma função prática ou pragmática. Deixa eu botar aqui, ajeitar aqui, peraí. Calma. Então, nessa função prática, né, ela passa a ser utilitária, passa a servir a objetos exteriores a ela. Por exemplo, a arte medieval como arte educativa, né, onde a arte era usada para educar as pessoas para a questão religiosa. E aí vem a função naturalista, né, que reflete a realidade com a maior perfeição possível. E a função formalista, da forma, há uma valorização dos aspectos estéticos formais, uma preocupação em vislumbrar na obra de arte os princípios adotados pelo artista. Então, aí as três funções da arte aí, tá? E a arte no Renascimento. Vamos começar aqui com ela, né? É o período que vai do século XIV ao XV, onde o trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Então, existiu aqui uma retomada do crescimento artístico, uma ruptura com a perspectiva religiosa
e uma retomada do espírito artístico da antiguidade greco-romana. Tá bom? Então, são as características, né, daquele período. Estamos vendo aqui a Vênus do Botticelli, né, que é o nosso quadro mais famoso, um dos mais famosos. Né? Aí a arte integrou-se às ciências, né, a astronomia, a botânica, fisiologia e a anatomia. Aí surgem artistas do gabarito do Leonardo da Vinci e Michelangelo, grandes artistas. E aqui, para a gente não esquecer, está aqui Moninha, né? Olha só, para Leonardo da Vinci, que fez Moninha, quando o homem dominava a natureza, quando o homem domina a natureza, ele é capaz de criar as coisas mais exuberantes e admiráveis. A natureza, então, deveria ser constante objeto de estudo. Né? Esse é o pensamento do Leonardo da Vinci. Certo? Ainda sobre a arte no Renascimento, a gente vê o quadro aqui, ó, A Criação de Adão, por Michelangelo, que é, como a gente já viu, né? Entre o século XIV e o XV, o trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Houve uma retomada do crescimento artístico, um rompimento com a perspectiva religiosa medieval, né? A arte medieval. Aí vem também uma retomada do espírito artístico da antiguidade, né? Uma nova visão da arte greco-romana. Então, na criação de Adão, aí, uma pintura espetacular na capela, no teto da Capela Sistina, foi feita a pedido do Papa Júlio II, né? São afrescos, né? O Michelangelo ficou deitado lá, suspenso lá, e, se não me engano, foram 2 a 4 anos lá para poder concluir. Tá? Aí vem o Leonardo da Vinci aqui com a última ceia, né? Representando aí a última ceia de Jesus com os apóstolos. E o Sandro Botticelli, né? Com o nascimento da Vênus, são os maiores representantes, né? Então, olha só, gente, vamos ver aqui um quadro comparativo entre o classicismo e o neoclassicismo, né? O classicismo antigo e o novo classicismo, né? A nova leitura dos artistas. Olha só, o classicismo vai do século XV ao XVI, né? E o neoclassicismo é uma retomada, uma releitura, vai do século XVIII ao do século XIX, né? Então, você vê aqui, ó, o classicismo tem uma influência greco-romana. Já o neoclassicismo se baseava na própria arte clássica e no iluminismo, né? A corrente filosófica. Aí os temas, harmonia, equilíbrio, idealização. Aqui no neoclassicismo, racionalidade, moralidade. E as características no classicismo, uso da perspectiva, proporção perfeita, realismo idealizado, e aqui simetria, influência romana. Né? E os grandes nomes, a gente já viu aí, Leonardo da Vinci, Michelangelo, aqui Jacques-Louis David, Jean-Auguste Dominique Ingres, né? O contexto do Renascimento, o contexto da Revolução Francesa. Tá bom? Então, esse quadro aí é bom para dar uma estudadinha nele, tá? Ele é bem resumido aí, né? E as inovações? Que foi que o Renascimento trouxe de novidade nas artes, né? Na pintura, né? O uso de luz e sombra, a luminosidade e a religiosidade.
aí vem o uso da perspectiva, outra grande descoberta, né? As dimensões matemáticas eram testadas com as novas relações de perspectiva. Aí cores fortes, né? O uso de cores vibrantes. A perspectiva artística é uma técnica utilizada na arte para criar a ilusão de profundidade e tridimensionalidade em sua superfície bidimensional. Olha só, gente, é assim, ó, o quadro é assim, certo? Mas o desenho que o cara faz aqui dentro dá a impressão que ele é um corredor, que ele afunda, entendeu? Tudo isso através da técnica da perspectiva, né? Então, ela é fundamental para tornar as composições visuais mais realistas e harmoniosas. Tá bom? E aí, novo estilo, vamos ver aqui o barroco, né? O barroco dominou a arquitetura, a pintura, a literatura, a música na Europa do século XVII. Né? Então, estamos usando aqui o famoso beijo de Judas, né? Através do beijo, Judas entregou a Jesus. É uma pintura feita pelo Caravaggio. Então, observe aqui que tem várias figuras, existe um escuro em torno das figuras. Somente as figuras principais da cena é que aparecem mais. Aparece o rosto de Jesus, o Judas também, a expressão dele, a expressão dos outros, as pessoas mais próximas ali. Mas que está mais iluminado realmente é Jesus e o Judas. Então, é o contraste entre esse escuro e esse claro, que é muito usado durante o Barroco, tá? Então, a maioria dos quadros, a maioria das pinturas, a maioria das obras tem essa característica aí, que é o uso do claro-escuro, né? Que é o claro contrastando com o escuro, onde as figuras que aparecem mais ficam mais no claro e as outras menores importantes ficam escondidas no escuro. Tá? Então, isso aí é uma característica muito marcante desse período. Olha só, arte rebuscada e exagerada, uma valorização do detalhe, dualismo, contradições e obscuridade, complexidade e sensualismo. São as características fortes aí do barroco, tá? Cada uma delas aqui vale a pena você pesquisar mais e estudar, porque tem vários desdobramentos em cada uma delas aqui, tá? Então aqui, olha, você vê aqui esse outro quadro aqui, ó, também você veja que tem um destaque grande aí, mas tem também vários pontos aí que ficam mais obscurecidos. Essa pintura aí representa Judite decapitando o general Holofernes, né? O Holofernes estava sitiando, atacando a cidade da Judite, e ela, com muita coragem, foi lá, deu em cima do general, atraiu ele, e quando ele embebedou, se adormeceu, ela foi lá e cortou e decapitou, tirou fora a cabeça do Holofernes. É uma pintura feita, idealizada por Artemisia Gentileschi, né? Então, vamos ver, então. Esse quadro, ele está meio desigual, né? É assimétrica em diagonal. Acentua contraste de claro e escuro, com uma expressão o rosto delas aí, tá vendo? É um quadro realista, pois abrange todas as camadas sociais. Tem a Judite, ela está junto com a sua serva, com a sua empregada lá, né? Com a sua empregada, com a sua serva, né? Serviçal. Então, a escolha de cenas do seu momento de maior intensidade dramática.
São as características aí desse quadro aí, tá? Então, seguindo aqui, nós vamos ver aqui, ó, um outro estilo, o estilo rococó, que é antigo, né? Mas o povo fala muito assim, você é do tempo do rococó. Esse estilo surgiu na França do século XVIII, né? Um desdobramento do barroco, tá? Só que o barroco usava muito cores escuras, muito claro escuro, e o rococó, ele foi de maior luminosidade. Nesse quadro que nós estamos vendo aí, é o Balanço, é um quadro de 1766, do Jean-Honoré Fragonard, né? Esse quadro tem vários detalhes aí, né? Tem a moça aí se balançando, a senhora casada, o marido dela balançando do lado, tem pessoas escondidas aí, olhando ela no balanço. É a parte da sensualidade que a gente falou, né? A parte de reações humanas aí, né? Então, veja só, características do rococó. Cores luminosas, muito mais luminosas, né? Tem o escuro quase não existe, né? Na relação claro-escuro, você não vê tanto o escuro como tem no barroco, né? Então, o uso de linhas leves, temas da natureza relacionados à vida cotidiana e relações humanas, né? Esse quadro aí, olha, se você for estudar sobre ele, você vai ver cada coisa que é, assim, de arrepiar mesmo, tá? Tem tem uma história por trás desse quadro aí que é diferenciada, tá? Então, a representação da vida profana da aristocracia. O que acontece isso? Então, esse quadro não tinha nada de motivação religiosa, né? Então, profano quer dizer aquilo que não é religioso. E é da vida dos ricaços, né? Dos ricos, pessoal que tinha, né? Que estava associado ao poder, que estava próximo da monarquia. Então, esse povo aí, ele é mostrado nesse quadro, é o que aparece mais nos quadros dos pintores, os motivos usados por ele, pelos pintores. Tá? Seguindo aqui, nós temos o estilo neoclássico. O neoclássico é um movimento de oposição ao exagero, ao rebuscamento, às complexidades do barroco e também do rococó, né? Por extensão. Surge logo após a Revolução Francesa, né? No início da Revolução Industrial e dentro do Iluminismo, que era chamada a Era da Razão. Mas olha só, esse quadro é outro quadro também que tem uma história muito, muito interessante. Você está vendo aqui os Horácios, né, uma família dos Horácios, fazendo um juramento aí de lealdade a Roma. Só que, no meio dessa lealdade toda, eles acabam tendo uma batalha dentro de uma cidade onde eles vão enfrentar a oposição dos quiriáceos, né? E, por acaso, os quiriáceos tinham uma relação de proximidade com os Horácios, mas, por lealdade a Roma, os Horácios matam um dos quiriáceos que era casado com esta moça aqui, ó, certo? Então, ela está aí triste porque sabia que ia acontecer esse confronto e acaba que o cara mata lá o esposo dela e aí ela fica muito triste, né? E ela começa a chorar, ele pega e vai, você está chorando por causa dele, vai e mata ela também. Pois é, olha só, um quadro desse aqui, ó, veja a relação de claro e escuro, que fica escondido, né? E o que aparece mais lá, eles diante das espadas jurando lealdade a Roma, tá? Horácios versus Quiriáceos.
Uma história triste aí. Tá? Então, o que aconteceu no neoclassicismo? A burguesia, os novos ricos, o pessoal que começou a ganhar dinheiro aí com o comércio, assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa, né? E principalmente com o Império de Napoleão. Esse pintor aqui, o Jacques Louis David, né? David, ele era sempre contratado por Napoleão para fazer os quadros, mas ele também tinha as suas pinturas por fora, né? Então, as características, atento para isso aqui, tá, gente? Valorização do passado histórico, influência da arte clássica, baseado nos ideais iluministas, né? Oposição ao barroco e ao rococó, temas mitológicos, e cotidiano, racionalismo, academicismo e idealismo, tudo isso fazendo parte das características desse nosso estilo aí neoclássico, né? Harmonia e beleza estética, simplicidade e equilíbrio das formas, uso da proporção e da clareza e imitação da natureza, tá? Então, estamos vendo aqui também o retrato da Mrs. Senhora, né? Cerisy, pelo Jacques Louis David. E os pintores de neoclássico de maior destaque é o Jacques Louis David e o Jean Auguste Dominique Ingres, né? Então, está aqui esse retrato. Não deixa de perceber o claro representado pela roupa dela, né? A luminosidade e essa parte escura aí, que é o contraste, certo? Então, aí aparecendo também, mas já dentro das características do neoclássico, tá? Existe uma conexão entre a arte e várias outras nuances da nossa vida. Por exemplo, na literatura, né, na parte escrita da arte, dos livros e tudo mais, vem esse estilo aqui, o estilo épico, né? O estilo épico conta histórias nacionais, heróis nacionais, né? Modelo greco-romano, porque os gregos fizeram grandes histórias com grandes heróis, né? Aí grandes feitos e conquistas eram contados, destacavam o homem como o herói das histórias. E tinha também um outro gênero, né, que é uma outra maneira de escritos, né, que é a sátira, onde há uma ridicularização dos ideais e costumes medievais. Eles ridicularizavam o clero e a nobreza, né, com esses fazendo um deboche, não é isso aí? E aí, quem eram os grandes da época? O Dante Alighieri, com a sua principal obra, que é a Divina Comédia, onde ele faz uma relação entre quem vai para o céu e quem vai para o inferno, coloca certas autoridades no inferno, e aí o negócio, o bicho pega. Aí vem o Francisco Petrarca também, outro grande, né, com o Cancioneiro, e o Shakespeare com a sua principal obra, Hamlet, mas ele também escreveu Romeu e Julieta, não é isso? Tá? Ó, outro grande escritor português, o Luís de Camões, que era um poeta e soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo em Portugal. Ele é autor do poema épico, ou porque o que é épico? É aquele que conta a história dos heróis, né? Então, um poema chamado Os Lusíadas, onde ele escreveu sobre os dramas humanos, amores amorosos ou existenciais, tá? Então, ele escreveu muitos sonetos, redondilhos, que eram estrofes com versos de 5 ou 7 sílabas. Por exemplo, aqui, ó. Esse é o nosso conhecido demais, né? O Renato Russo, grande cantor, né? Musicou isso aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente,
É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Olha só, isso aí está naquela música lindíssima do Legião Urbana, né, gente? É só pesquisar aí para ver, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Olha, maravilhoso aí. Ele juntou, né, uma passagem da Bíblia com essa parte aí da poesia de Camões e foi um grande acerto, né? Aí vamos para o romantismo, já que a gente está falando aí nessa linguagem aí, né? O romantismo também foi uma reação do neoclassicismo do século XVIII. E os românticos procuram a livre expressão da sua personalidade de artista. Tá? Estamos vendo aí o Eugène Delacroix, que fez maravilhoso A Liberdade Guiando o Povo, né? Aqui para nós, olha aí, ó. Vejam, mais uma vez, que tem a influência do claro escuro, né? Figuras em destaque, a figura de maior destaque, essa jovem aí, levando a bandeira, né, da França, guiando as pessoas aí. É isso? E a arte moderna? A arte moderna, gente, vamos lá. É uma produção artística que surgiu no final do século XIX até meados do século XX, né? Começou a se ramificar em vanguardas a partir das artes plásticas com os pintores do impressionismo, como essa tela aqui, ó, de Tarsila do Amaral, né? Uma mulher representando a terra, né? O óleo sobre tela, aqui, na nossa Tarsila do Amaral. Então, vamos ver aqui, então, o impressionismo, tá? O impressionismo, gente, a intensidade da luz, as pinceladas das cores, dá a sensação de movimento, como se o artista conseguisse captar o exato momento que o sol começa a nascer e a neblina se desfaz. Com esse quadro aí do Claude Monet, né? A impressão a nascer do sol, ele vai colocando pinceladas sem grande distinção, sem ter assim uma grande influência naturalista, né? Vamos dizer assim, tá? Então ele vai colocando as pinceladas de maneira solta e livre, de maneira que, de um jeito que você percebe o que é. Você está vendo que tem um barco, tem o sol, assim, uma corzinha do sol, né? Tem todo um nevoeiro, tudo. Você percebe tudo, mas você não vê uma pintura que tenha a nitidez das coisas representadas. Então, a essa pintura assim, sem essa distinção toda, assim, não é distinção a palavra, sem vamos dizer assim, sem essa realidade muito palpável, né? Vamos dizer assim, ele colocou o nome do quadro de impressão. Aí a crítica caiu em cima, né? Os críticos começaram a dizer que colocaram o nome de impressionismo no movimento e começaram a dizer que eles não sabiam pintar, e aí foi uma confusão grande, porque não era isso, né? É um estilo, uma nova maneira de apresentar o que eles estavam vendo. Vamos voltar lá para a gente seguir aqui com os movimentos, né? Porque tem, ó, as novas formas de se fazer arte, como fotografia, o cinema, a literatura, a arquitetura, o design, a pintura, a escultura, o teatro e a música moderna, que surgiram durante a Revolução Industrial. Surgem movimentos artísticos como o surrealismo,
o expressionismo, o futurismo, o dadaísmo e o cubismo, né? Então, aqui como representante aqui, você tem aqui o quadro, o mural, né? Guernica, de Pablo Picasso, onde ele faz ali o seu protesto contra o bombardeio da cidade de Guernica, na Guerra Civil lá da Espanha, né? Então, o Pablo Picasso, ele mostrou com as figuras intercaladas todo o horror, toda a expressão de dor, todo o pavor que acontece durante as guerras, principalmente uma guerra civil, tá? E a arte contemporânea? O que é que acontece, né? Na arte contemporânea, é a arte do nosso tempo, é a arte que nós estamos vivendo, que está acontecendo enquanto a gente vive. Então, o que acontece com isso? Que é o seguinte, é uma arte que ela não para de se desenvolver nunca, tá? Porque o tempo a gente está continuando a viver. Então, vão acontecendo transformações tecnológicas, transformações da sociedade, e enquanto isso acontece, as artes também vão absorvendo e vão se transformando também, tá? Então, é isso que acontece com a arte contemporânea, é uma arte do nosso tempo. A palavra contemporânea quer abarcar todos esses estilos. Ela quer, assim, deixar dentro dessa grife, vamos dizer assim, todas as artes que estão ainda acontecendo, tá? Tudo que passou da arte classificada como modernista já vai entrando aí na classificação da nossa contemporaneidade. Então, vamos voltar para a gente ver um pouquinho mais de detalhe da nossa arte contemporânea. Como tem ali escrito, olha, a arte contemporânea se construiu a partir do modernismo, né? Então, baseado no modernismo, já começou a aparecer novas expressões técnicas e artísticas inovadoras, né? Começou a aparecer novas maneiras, os artistas já ficaram mais soltos, ninguém teve mais medo de enfrentar a crítica. E essas novas formas de artes incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra. O que é isso? O pessoal não está mais julgando se a obra de arte era quase uma fotografia, se era quase uma representação realista. O que importava não era mais isso. O que passou a importar mais do que tudo isso a ideia acima da própria obra. Então, cada vez mais, o conceito, o que o artista estava querendo chamar a atenção, ou até fomentar uma discussão sobre aquela arte, sobre aquele momento social. Então, as obras de artes, os movimentos artísticos caminharam cada vez mais, foram correndo nessa direção aí, tá? Então, novas formas de arte, sempre instalações, e várias outras que nós vamos ver aí, a partir do momento da arte moderna, deu-se assim aquela abertura que surgiu tudo isso. Vamos voltar lá? Olha só, os valores defendidos pela arte moderna foram mantidos, né? Como, por exemplo, o desejo pelas invenções, as experimentações artísticas, entendeu? Experimentar novos materiais, novas formas de arte, novas ideias. Tudo isso aí passou a ser muito, mas muito bem-vindo mesmo. Então, a gente está vendo aqui, ó, a Bapuru, né? Várias releituras aí, não é isso? E aí a gente vê o seguinte, ó, seguindo aqui, ó, nós vemos essa instalação aqui, ó. O cara teve a seguinte ideia, o nome da obra é Onde Vamos Passar a Noite. Então, ele pegou o local, não sei se ele chegou a produzir isso aí, ou se ele pegou o local já todo, tipo assim, um fim de festa, uma madrugada, com tudo isso aí
espalhado, com tudo isso aí sujo, com tudo isso. E aí colocou onde vamos passar esta noite, né? Então, é uma obra, uma ideia aqui do Goldschmidt e Chiari, né? Foi instalado lá no Museu de Arte Contemporânea Bolzano, tá? Então, esse tipo de provocação passou a valer também, né? Passou a ter sua aceitabilidade, né? Originou-se em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, isso aqui é importantíssimo, valoriza mais o conceito e a atitude e a ideia da obra do que o objeto final, tá? Guarde isso aqui, olha, isso aqui é importantíssimo, tá? Então, olha só, quando a arte passou a ter uma outra visão, né? A visão do conceito, a visão da atitude e da ideia sobre a obra do que o objetivo final. Quer dizer, o acabamento não precisava ser não seria mais tão exigido, né? O que importava é que você levasse as pessoas a refletir sobre o conceito da obra. Então, a intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas contemplá-la pela sua natureza estética. Está vendo isso aqui? Olha, explicativo até demais, né? Tá? Então, não é você só olhar para a forma da arte e aí julgar, não, isso aqui está mal feito, nada disso não. O que importa é a ideia, né? O conceito. Então, a arte contemporânea propõe expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Então, veja aí, ó, você fica livre para procurar coisas novas. Olha as características, ó. Fusão entre a arte e a vida, uso de novas tecnologias e mídias, misturas de estilos artísticos, aproximação com a cultura popular e o uso de diferentes materiais. Não é? Então, tudo isso aí dá uma liberdade enorme, como essa composição aqui, ó, 8, é uma das obras do Vassily Kandinsky, de 1923, né? Olha que ele usa mais traços, mais figuras geométricas. É uma composição assim, bastante abstrata, não tem nenhum objeto definido, né? Nessa obra aí. Quase nenhum objeto definido, mas você vê que tem uma composição de cores que fica bastante agradável aos nossos olhos. E aí a gente vai seguindo aqui para uma atividade interativa, tá, gente? Olha, vamos ver aí. Aquela pergunta foi feita lá no início, né? Para você, qual a função da arte? Aí a gente vê o quadro que a gente viu logo no início, né? Tem uma função prática, né? Como na arte, como por exemplo a arte utilitária medieval, né? Com função didática, uma função naturalística que reflete a realidade com perfeição e uma função formalista onde há a valorização dos aspectos estéticos formais e os princípios adotados pelo artista, certo? Então, com isso aí, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido bastante sobre sobre os movimentos que nós falamos, né? Sobre cada um deles, né? Que você tenha entendido, principalmente essa arte contemporânea, onde o conceito está acima da própria obra de arte, ok? Do próprio resultado estético, da própria forma da arte. Importa mais qual é a provocação, o que o artista quer chamar a atenção com aquilo dali, ok? Então, valeu, tchau!